gente, agora chegou o momento. Esse é o nosso Giro 3 em 1, comentários rápidos, objetivos para que você fique bem informado aqui no nosso programa. Olha só, gente, marcada para esta terça-feira a filiação do presidente da República, Jair Bolsonaro, ao PL, mais conhecido como Partido Liberal. É a segunda vez que a legenda marca uma filiação do atual presidente da República. A data precisou ser remarcada porque o presidente Jair Bolsonaro não estava muito satisfeito com alguns apoios que o partido ia fazer em suas candidaturas estaduais. A pergunta que eu faço para vocês quatro, coloca o time na tela, por favor, produção, é: as partes estão satisfeitas agora ou não, hein, Serrão? As partes ainda estão em negociação, pode ter certeza sobre isso. Mas Jair Bolsonaro não tem outra alternativa. Ou ele fecha esse pacote eleitoral com PL, PP e PRB, ou ele não teria viabilidade para se recandidatar à presidência da República. E aí, Constantino, agora vai? Agora vai, e São Paulo, né? O principal ponto é São Paulo. Eu acho que isso aí foi pacificado. Vamos ver se o presidente consegue convencer o ministro Tarcísio, se vai ser esse mesmo caminho que ele vai escolher para o ministro, que já se colocou à disposição, para sair com uma chapa forte ao governo de São Paulo pelo PL, para ele poder ter palanque também, porque São Paulo é, vamos lembrar sempre aqui, o maior colégio eleitoral do país de longe. Muito bem, gente. Olha, nós estamos com uma enquete aberta agora no portal da Jovem Pan na internet, o www.jp.com.br, que se você quiser ir lá e votar, você pode agora. A pergunta que a gente fez a vocês é justamente se vocês acham que tem que ter carnaval no ano que vem. No final do programa, a gente traz o resultado aqui para vocês. Muito bem, são 5 horas e 36 minutos. Nós estamos discutindo aqui no 3 em 1, nosso giro de notícias, para saber as expectativas, né? Quais são as expectativas para a filiação do presidente da República amanhã ao PL. Piperno, vai ou não vai? Não, vai. Eu acho que está muito próximo disso, sim. Ele precisa de uma legenda forte, até porque a popularidade do presidente derrete cada vez mais. Hoje, por exemplo, uma pesquisa divulgada pelo jornal Valor Econômico já aponta o presidente com 19%. É a primeira vez que ele baixa aí daquele piso de 20%. Ele vem caindo já há bastante tempo, precisa realmente de uma legenda que lhe dê suporte. Bruna, e aí, como é que você enxerga essa filiação amanhã, as expectativas e a representação disso? Já era esperado. Eu estou muito mais curiosa para saber se realmente o PL vai manter a palavra minimamente e se o Bolsonaro realmente vai ter algum poder aí para se indicar quem disputará por São Paulo. Quando o que o Piperno falou, dia 7 de setembro, quando a Paulista lotou justamente em apoio ao presidente, faz 3 meses, e eu fico curiosa, porque quando eu vejo essas pesquisas comparado com o que as ruas me mostram e os eventos, eu realmente fico curiosíssima para saber o resultado da eleição no que vem, porque todo mundo diz que o Bolsonaro não é popular, mas não parece tanto assim, né? Pois é difícil então achar novos apoiadores. E de fato esse evento foi há 3 meses. De lá para cá, a economia continua desmanchando, os indicadores continuam piorando e temos o fator Sérgio Moro, que corrói ainda mais essa base de apoio. E a narrativa da esquerda continua a mesma narrativa de sabotagem. Então, tudo de normal na terra de Abrantes. Inflação de mais de 5% ao ano realmente desgasta qualquer governo. Ah, não, isso foi na Alemanha, desculpa. Aqui passou de 10, né? É a maior dos últimos anos e na Argentina, 50. Não, mas lá enfim, a gente já falou muito sobre isso. Aqui, a previsão era de que o centro da meta ficasse em 3,75. Antes da pandemia. Pode ser que o ano se encerre com 200% acima disso. Agora, e como é que fica a situação no Brasil no ano que vem? Essa perspectiva econômica é uma perspectiva fundamental, né? Sim, ela é decisiva para a vitória de Bolsonaro. E ele sabe disso. Por isso, a aposta dele é que os grandes investimentos em infraestrutura vão turbinar não só a candidatura dele à presidência, como também de seu provável candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Agora, eu quero entender de vocês... O problema é que... O Constantino, me permita só colocar aqui um tema em discussão, porque esse dado que o Piperno trouxe aqui é referente a uma pesquisa que foi divulgada hoje no jornal Valor Econômico, uma pesquisa Atlas, que pela primeira vez mostra o presidente da República com menos de 20% de aprovação. Eu quero saber se há um derretimento do governo Bolsonaro atualmente. Sem dúvida há desgaste, né? E a economia cobra o seu preço, né? A economia que
muitos tentaram ferrar deliberadamente. E aí vem meu ponto. Serrão disse que o presidente sabe da importância da retomada econômica, isso quer dizer que os adversários também sabem. Hoje mesmo nós temos a notícia que o senador Otto Alencar, aquele que fez um papelão na CPI circense da Covid, né? O senador Otto Alencar, do Conselho da Economia do Senado, já está dizendo que não vai sair privatização dos Correios, né? Porque o preço seria baixo. Deixa o leilão decidir, deixa o comprador pagar ágio. Então não é isso. A gente sabe que tem muita gente aí tentando boicotar, sabotar a economia do Brasil, porque para eles, quanto pior, melhor. Você, Piperno? Não, veja, nesse período de pandemia, o continente americano organizou várias eleições, independentemente de eu não gostar do presidente Bolsonaro, o fato é que a pandemia atrapalha, inclusive, quem está no poder. Trump perdeu recentemente. O presidente Alberto Fernandes perdeu a eleição parlamentar. A gente viu, por exemplo, no Peru o que aconteceu. A gente vê, por exemplo, no Chile, o candidato Pinheira ficou em 4º lugar. Então, é óbvio que esse período de pandemia também conspira contra todos os governantes, principalmente aqueles que têm indicadores da economia tão ruins. E, aliás, Paulo, eu diria só uma última coisa para você. Já falei rapidamente sobre isso aqui uma vez. Bolsonaro, ainda por cima, é pé frio. Apoiou Trump, perdeu. Apoiou Macri, perdeu. Apoiou Netanyahu, perdeu. E agora, como palmeirense, apoiou o Flamengo, perdeu também. Você tá feliz, né, Piperno? Ele tá com um sorriso diferente. Hoje eu senti o Constantino Serrão um pouco tristes. Só lembrando, Paulo, que na sexta-feira o Piperno falou que quem ia ganhar seria o Flamengo, que tinha um time melhor, o que me deixa bem tranquilo, porque se o Piperno é ruim de previsão, como parece, talvez o Lula não leve a melhor ano que vem, né? Piperno... Não, eu não falei que ia ganhar, eu só falei que tinha um time melhor. Pois Fala, é, mas você apostou no Palmeiras, hein? Não, na verdade, olha só, o Piperno está certo num ponto, e isso foi traduzido da melhor forma possível pelaquela atriz ultra-esquerdista, a Jane Fonda, aqui nos Estados Unidos. Ela disse que a pandemia foi um presente de Deus para a esquerda, porque aqui o interesse era derrubar o Trump. Contou com a ajuda de votos suspeitos, um mecanismo eleitoral muito estranho, né? Que enfraqueceu as instituições americanas, mas a verdade é que sim, isso é óbvio que ele está certo nisso. Uma pandemia dessas é uma crise que cobra um preço alto sobre o governo incumbente, sobre quem está no poder tentando se reeleger. Isso é evidente. Esteja ele à esquerda ou à direita, porque teve governo de esquerda que perdeu. Sim, e é por isso que a esquerda está explorando no Brasil a pandemia até dizer chega. É por isso que vai ter variante depois da... Pularam a Xi, né? Pularam a Xi, que era para ser a Xi depois da Nu, e ia vir a Xi, mas não sei por que a OMS pulou direto para Ômicron. Talvez para não incomodar um governante que começa com Xi. Exatamente. Nossa. E agora vem o fator Ômicron como torcida desses que estão aí a favor da desgraça, apostando no caos para que tudo dê muito errado e que Bolsonaro consiga ser tirado do poder. Haja trabalho. Mas depois do trio. Só mais uma pergunta para vocês. Como é depois que o do governo... folião ir para a rua lotar o trio lá da Cláudia Leite. Como é que o governo sai dessa? Nós estamos elencando aqui justamente o fator econômico como preponderante nas eleições do ano que vem. Todas as previsões são previsões relativamente negativas ou de um crescimento muito pequeno da economia. Como é que o governo se reergue? Primeiro de tudo, essas previsões são muito previsões da velha mídia turminada pela banqueiragem que está aí sustentando as candidaturas de oposição. Então o discurso será sempre pessimista, sempre jogando tudo para baixo. Mas o mundo real, eu estou dizendo, é diferente, hein? É melhor dar uma olhadinha lá, para não se chorar depois. Todas as previsões são previsões fantasiosas? Todas não são fantasiosas, elas são pessimistas. Elas são pessimistas, está claro. Quem está fazendo esse cenário do caos são aqueles que são contra o Bolsonaro e não estão enxergando o lado bom, o lado B de coisas que estão evoluindo. Qual que é o lado bom, Bruna? Obrigada, Paulo. Não, veja, eu acho que ainda eu acho que eu consigo dar razão aos dois, né? A diversidade, coisas boas e ruins, elas podem acontecer ao mesmo tempo. A gente está num momento ruim da economia quanto aos indicadores, mas a infraestrutura está andando e a infraestrutura é um fator que sempre gera um impacto no médio e longo prazo sobre a economia. Então, é algo que a gente vai ter que ver ano que vem, o quanto que vai ajudar, né? E assim, depende do quanto que as pessoas sentem os benefícios do governo. Qual é a única maneira do governo
governo sai dessa, como você perguntou, objetivamente, eu respondo, Paulo, com trabalho. Tem trabalho sendo feito? Tem. Ainda que os indicadores da economia não estejam dos melhores, se tiver trabalho sendo feito em outras frentes, talvez a população reconheça. Vai lá, Piperno. Claro que o governo precisa trabalhar e o governo precisa ter gente de talento, precisa ter gente de bom nível. Esse governo, infelizmente, não tem isso. Prova é que antes da pandemia, 2019 já foi um ano ruim, já foi um ano de PIB, 1% de crescimento. Constantino, para fechar. Olha a equipe econômica que o Paulo Guedes montou, o Piperno está com saudade da turma do PT. Olha só, Paulo, eu não acho que economia é tudo, mas é importante. Eu não acho que está esse caos todo na economia, apesar do que é um fenômeno global. Olha a inflação na Alemanha, nos Estados Unidos, olha o que está acontecendo com o mundo, né? Mas isso vai ser explorado pela esquerda oportunista e, por fim, tem muita gente, sim, tentando sabotar justamente por isso. Estão torcendo para o quanto pior, melhor. Mas ano que vem o auxílio, né, que está sendo aprovado, espero uma melhora econômica. Isso aí vai surtir efeito também na eleição.